Olá, tudo bem com você? Sou o João Aguirre, estou aqui com uma honra e um prazer enorme de falar com o meu querido amigo, grande professor César Peguini. Tudo bem, César? Tudo ótimo, é um grande prazer estar aqui ao seu lado hoje, podendo trabalhar o tema ao qual nos foi proposto para esse nosso encontro, não? É isso, César, é um prazer estar aqui com ele. A gente divide as aulas aqui na rede LFG. César é um querido amigo e um grande professor. E nós vamos discutir a Lei 13.811/19, de 12 de março de 19, que é a lei que alterou a redação do artigo 1520 do Código Civil para proibir de forma terminante o casamento daquele que não atingiu a idade núbil, e a idade núbil é a idade de 16 anos, e agora, a partir de agora, está proibido esse casamento. Queria ouvir o César nas suas apreciações iniciais aqui. O que é que você achou do advento dessa lei? O que você acha que vai trazer para a gente no ordenamento de mudanças de relevo? Bem, falar desse tema na sua frente e na frente de um grande amigo que é você, Aguirre, é algo muito complicado. Levando em consideração os pontos que você já galgou na sua carreira e os movimentos aos quais você busca. Atualmente presidente do IBDFAN São Paulo, atualmente presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo. Então, eu me sinto até um pouco desconfortável em poder trabalhar um tema com você. Desconfortável nada, você sabe muito, mais do que eu, inclusive. Mas vamos lá. Esse é um tema que é bastante interessante, alguns movimentos políticos já vieram nesse exato sentido, uma questão de proteção do menor, mas é um tema que gera algum certo desconforto político do outro lado também, levando em consideração a questão da intervenção do Estado no direito de família. Aquele princípio básico que nós temos do princípio da não intervenção do Estado no direito de família acaba batendo um pouquinho nessa seara. Mas já havia uma bela discussão acerca desse tema quanto da redação anterior do próprio dispositivo, que não está mais em vigor, levando em consideração que a lei simplesmente fez a gentileza de mudar a redação da lei, não revogar nenhum outro dispositivo importante acerca do tema, em questões a respeito da anulabilidade ou de nulidade desse tema, e ainda mais simplesmente deixou aberto a questão da união estável, quanto à questão da possibilidade da união estável ou não nesses temas. Então, na verdade, temos muitos temas em aberto. A legislação, segundo o meu humilde ver, não foi feliz porque não fechou algumas pontas que vão ficar restando em aberto, e a missão vai ser, acho que, da doutrina e da jurisprudência poder resolver. Exato, César. Eu tenho visto algumas críticas, alguns elogios à norma, que o fundamento é proteger a criança e o adolescente, por isso proibir o casamento do menor de 16 anos, e a ideia é essa mesmo, doutrina da proteção integral, da tutela prioritária, do superior interesse da criança e adolescente. Mas existem algumas críticas de que essa norma ela não atenta para a realidade social em vários casos, porque existem vários casos em que existe um menor de 16 anos que tem um relacionamento com outro menor de 16 anos e acaba, por exemplo, resultando em gravidez, e eles querem se casar até para ter um melhor acolhimento na sua comunidade, etc. e tal, e a lei proibiu de qualquer forma esse tipo de casamento. Então, há também esta crítica relacionada a um viés que está um pouco dissociado da realidade social. Então, temos dois fundamentos aí. Vamos voltar um pouquinho para mim. Nós temos dois fundamentos. O primeiro fundamento é que o que se tutela aqui é a prioridade absoluta da criança ou adolescente, o superior interesse da criança ou adolescente. E o outro fundamento crítico é que essa proibição de forma expressa, taxativa e peremptória, ela fecha os olhos para a realidade social que acontece nos rincões desse país. E eu acho que é interessante isso. Até hoje nós estávamos discutindo no nosso grupo de WhatsApp de professores de direito civil que essa questão ela é efetivamente controvertida. O professor Flávio Tartucci, por exemplo, deu a opinião dele dizendo o seguinte: eu vou defender que, já que está proibido o casamento, não está proibido a união estável. Deve-se reconhecer a união estável para exatamente albergar essas situações em que não tem um intuito de má-fé ou, muito pior, que é o que se quer preservar com o escopo da norma, não se pretende abusar do adolescente. Tá certo? O adolescente menor de 16 anos. E, por isso, não há essa necessária proteção contra um abuso, porque são dois adolescentes, por exemplo. O que você acha disso, César? Esse assunto, na verdade, vem retomando a questão bem clara
de que em 2007 já havia sido debatido. Na verdade, esse é um momento de reflexão do que já havia sido trabalhado no passado com a questão da reforma dos crimes contra a liberdade sexual. Você deve se lembrar muito bem que os crimes contra a liberdade sexual, quando nós tínhamos os menores de idade, era uma ação pública condicionada e se tornou uma ação pública incondicionada que se discutia exatamente a revogação da redação antiga do dispositivo que para evitar sanção criminal. Nós retomamos de novo essa discussão pelo seguinte motivo. Lá, por exemplo, o nosso grande amigo Pablo Sturges já dizia no passado que essa aplicação da ação penal pública incondicionada deveria ser utilizada como uma última ratio, analisando o caso concreto. Eu quero colocar ainda mais um outro ponto importante nesse sentido, é de que essa questão, na verdade, deve ser analisada com muito cuidado por conta do caso concreto em si, como o professor Pablo Stolze coloca, como o professor João Aguirre muito bem lembrou. Podemos ter situações que a não realização desse casamento pode agravar ainda mais, situações pontuais, situações regionais, que podem agravar ainda mais a condição daquela pessoa que eventualmente contraiu um casamento, que gostaria de contrair um casamento por conta de eventual gravidez. Mas mais interessante é isso, são os reflexos jurídicos por trás desse tema. Como fica essa questão desse casamento caso realizado? E essa é uma reflexão que eu pensei desde o início da discussão. Bem, já não há nenhuma disposição no Código Civil que o casamento realizado com menor de 15 anos de idade deveria ser judicial, mas a prática levava por esse caminho. Não é somente o casamento seria celebrado nessa condição de forma judicial. E esse casamento de forma judicial já era anulável, né? Havia uma anulabilidade que estava consolidada até mesmo por conta dos dispositivos do Código Civil. A dúvida que agora vai pairar adiante, por conta da redação, é que aparece o termo não pode se casar. E quando trabalhamos as aulas de direito civil, a questão da invalidade do casamento, não pode, na verdade, seria um impedimento matrimonial. E não, na verdade, uma das causas de anulabilidade do casamento. Essa era uma questão que a legislação deveria ter tentado solucionar, revogando ou colocando algo no dispositivo que, infelizmente, não foi feito. Eu também compartilho dessa crítica. Voltando só um pouquinho para o tema anterior, tem um artigo, na verdade, uma manifestação muito pontual, bem escrita da professora Ana Carla Harmatiuk Matos, querida professora lá do Paraná, grande professora de direito civil, a quem eu rendo todos os meus elogios, e ela disse que essa proibição peremptória, absoluta, como a gente está falando, ela não leva exatamente em conta a realidade social. Concordo. Existem vários adolescentes que vivem em união estável hoje, e aí existe um conflito entre autonomia e vulnerabilidade, que o fato de que o adolescente é vulnerável, obviamente, não deve ser desconsiderado, a proteção integral da criança e do adolescente também não, mas em alguns casos não há o abuso e nem a violação ao direito do adolescente. Em alguns casos nós temos uma união estável entre adolescentes que pretendem se casar e agora nos parece que essa proibição peremptória não vai abrir margem para esse tipo de casamento. A grande questão que o César levantou é exatamente essa. Se não vai abrir margem e esse casamento ocorrer, esse casamento será nulo ou anulável? Porque o artigo 1521 do Código Civil traz os impedimentos matrimoniais, não podem casar, proíbe o casamento, só que o artigo 1520 ele trata de capacidade matrimonial, né? E não de impedimentos. Ali nós temos um rol taxativo, né? Que não deve ser interpretado de forma extensiva no artigo 1521. E o artigo 1520, ele não trata de sujeitos determinados, mas ele trata da capacidade. A pessoa com menos de 16 anos, ela não pode se casar. Será que estamos diante de um caso de nulidade ou será que estamos diante de um caso de anulabilidade? Nessa discussão que a gente teve aqui sobre o tema, com vários professores de direito civil do Brasil inteiro, a questão ficou bastante controvertida mesmo. Vários deles dizendo que entendiam que era um caso de nulidade, em razão da vedação da proibição expressa da norma, né? Não pode, daí entraria no artigo 166, inciso 7, é nulo negócio jurídico, quando a lei expressamente o declara nulo, a nulidade expressa, ou quando a lei proibir a sua prática sem cominar sanção, a nulidade tácita. E nesse caso, tácita ou virtual, né? E nesse caso, a lei proíbe a prática sem cominar sanção. Mas há também aqueles que defendem a tese da anulabilidade, como é o caso do professor César. Como ele defende essa tese, eu vou querer ouvi-lo. O que você acha, César?
Bem, eu defendo a questão eu gosto muito desse tema do sistema de validade ou de invalidade do casamento. Eu vou até um pouco além, porque esse é um movimento que eu defendo não só a nulidade e a anulabilidade do casamento. Eu entendo de uma forma com bastante crítica ainda, que em alguns casos ainda é defensável, já foi defensável durante muitos anos, a caso de inexistência do casamento. A tese que criou a inexistência do casamento não é a mais legítima de todas, a gente sabe disso, mas há quem defenda a escada pontiana, e eu gosto de dizer que em determinadas situações ainda existe, ou podemos dizer assim, ainda há algumas situações de inexistência do casamento, como, por exemplo, o casamento realizado por autoridade celebrante absolutamente incompetente. Né? Ou aquele que não haja a manifestação da vontade. Claro, né? Claro. Aí não é nulo nem anulável, então que é inexistente. Né? É inexistente. Se não houve manifestação da vontade, seria inexistente. É inexistente. Mas quando batemos nessa porta, eu entendo que a regra especial sempre deve ser muito bem cuidada. Ou seja, nós temos um sistema de nulidades na parte geral, que é muito importante, eu reconheço a importância dele, que é aplicada para todo o direito, mas temos também o sistema de nulidades do casamento. E nós temos regras mais claras e específicas, e entendo que a regra especial acaba afastando a questão da regra geral. Então, o artigo 66 não se aplica nesta condição, por conta exatamente da questão da que a regra especial acaba afastando a regra geral. E por não ter tido uma hipótese clara, para mim, de nulidade, vejam que a nulidade deve ser declarada sempre por lei, não me parece que aconteceu por conta da reforma legislativa. E se nós estamos nos casos de capacidade, e historicamente, até como o professor Maurício Bunazar nos nossos debates colocou, historicamente sempre foi uma causa de anulabilidade, não há que sustentar nesse momento uma hipótese de nulidade. Esse é o meu posicionamento firme até o presente momento. Até porque a lei restou silente no que tange ao artigo 1550, né? Não só o 1550, mas também contra aquela questão dos casos de gravidez posteriormente, que não se anulará o casamento. Exato. Então, nós temos várias respostas que a legislação, infelizmente, não respondeu. Então tá aí, um tema muito interessante, muito atual e que vai trazer reflexos jurídicos importantes, pode aparecer num concurso, é um tema de grandes discussões em pós-graduação. Você tem que estar atento também se você está se preparando para uma prova da OAB. É por isso que a gente está aqui para discutir, trazer algumas questões bastante instigantes e continuaremos discutindo esse tema aqui na Rede LFG, nas nossas aulas da Rede LFG, nas nossas aulas dos cursos preparatórios para concursos, para a OAB, para pós-graduação. Convidamos você, então, a conhecer a nossa rede de ensino, que é quem mais aprova em concursos e OAB, tem cursos de pós-graduação de excelência e também a curtir e compartilhar esse vídeo aqui no YouTube, né, César? Exato. Eu sempre gosto de dizer que a força das redes sociais para impulsionar esses temas é muito importante. Então, utilizar as redes sociais como uma forma de impulsionar o conhecimento e principalmente na dinâmica ao qual nós estamos tendo as mudanças legislativas é sempre muito importante. Compartilhem, curtem, sigam o canal do YouTube e assim por diante. Então, esse eu acredito que é o nosso primeiro recado, ou o recado mais próximo que a gente pode colocar com uma certa segurança nesse primeiro encontro, mas eu tenho por mim que nós vamos ter que aguardar cenas dos próximos capítulos mais uma vez. Teremos, com certeza. Como diz o César, impulsionem o conhecimento. Compartilhem e curtam o nosso vídeo. A gente vai aparecer aqui em outras situações para discutir temas relevantes e instigantes do direito civil. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.